Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como se faz esse delicioso, esse espetáculo de brigadeiro, o nosso doce tradicional de todas as festinhas que a gente já está acostumado aí. Você vai aprender aqui como que fica um brigadeiro perfeito no ponto, que fica aquele famoso puxa-puxa quando você morde, que você sente aquela cremosidade de um brigadeiro no ponto. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse vídeo de hoje. Olha que beleza, que brigadeiro bonito e que textura bonita também. E é isso que você vai hoje saber o ponto certo aqui de como se faz. Vamos para nossa receita. Nós vamos utilizar aqui uma lata de leite condensado de 8% de gordura de preferência, tá, pessoal? 2 colheres de chocolate em pó, eu tô usando 50%. Uma caixinha de creme de leite. E uma colher de margarina, que pode ser uma colher de manteiga também, mas a margarina de boa qualidade. E agora nós vamos colocar aqui na panela, primeiramente, o leite condensado, isso antes de ligar o fogo, tá, gente? Vou colocar aqui a caixinha de leite condensado, porque eu faço antes de ligar o fogo, porque essa mistura, para poder não ficar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas que dá quando começa a embolar o chocolate no leite condensado. Isso, quando liga o fogo, se você não mexer, fica às vezes meio embolotado. Então eu faço essa mistura antes de ligar o fogo para começar a engrossar. Então aqui eu coloquei as 2 colheres de chocolate em pó. Eu estou utilizando aqui o chocolate em pó 50%, porque ele quebra um pouco aquele super doce de um brigadeiro com muito açúcar. Ele não tira a essência do doce em si, que é o brigadeiro que a gente conhece e é muito gostoso, mas também ele não fica enjoativo, ele dá uma quebrada naquele açúcar. Por isso que eu utilizo os 50% para deixar aquele brigadeiro bem perfeito. Então, costumo usar sempre esse chocolate em pó. Mas você não tendo esse em casa, você pode utilizar também o chocolate que você tem em pó, o comum, né? Quer dizer, o achocolatado. Você pode utilizar o achocolatado normal, esse Toddy, Nescau, mas só que ele fica com um pouco mais o gosto mais puxado também para um chocolate mais doce, né? E aqui você coloca, se quiser um pouquinho mais preto, você pode até colocar um pouco mais. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa e tô mexendo bem para poder não ficar nenhuma bolotinha daquelas do chocolate quando mistura no leite condensado. Então você agora, depois de estar bem misturado, você pode acrescentar aqui o creme de leite. Isso porque eu ainda não liguei o fogo, tá? Tô continuando mexendo aqui só pra misturar mesmo. E tô colocando a margarina. A margarina minha aqui, ela tem sal. Então é a comum com sal, uma margarina de boa qualidade também. Aí aqui eu tô misturando bem pra poder ligar o fogo e começar a engrossar a nossa massa do brigadeiro. E em relação ao leite condensado, gente, não utilize um com menos de 6% de gordura. O ideal é o integral, que ele tem mais gordura do que todos os outros. Mas você pode utilizar um semi-desnatado que tenha pelo menos 6%. Menos que isso não vai ficar legal, porque ele não fica aquela cremosidade, quando a gente morde que dá aquela puxadinha do chocolate. Ele não fica assim se for com menos de 6%. Eu, inclusive, estou utilizando aqui um semi-desnatado, mas é um semi-desnatado de qualidade, tá? Então, para ficar bem legal também o seu com o ponto certo, você utiliza sempre uma marca melhor, um produto de melhor qualidade, para poder você ter também um melhor resultado. E aqui, gente, você não pode parar de mexer em nenhum momento. Sempre quando começou o brigadeiro a esquentar, já mexe sem parar. Você não pode parar de mexer em nenhum momento, vai mexendo devagar, roda bem com a colher nos cantos, no meio, para poder não grudar, porque você deixando a sua massa grudar no fundo, ela vai gerando aquelas placas na panela e vai saindo aquelas bolinhas, aqueles gruminhos e não vai ficar legal, não vai ficar lisinho. Aí vai ficar cheio de pedacinhos e aí não fica da forma que você quer, bem lisinha. Porque essa massa de brigadeiro, ela é muito perfeita quando ela tá lisinha e você faz certinho, da mesma forma assim que eu tô falando pra você, igual eu tô fazendo aqui. Tô conversando com vocês aqui, mas tô mexendo sem parar pra não gerar essas películas no fundo e começar a empelotar. Esse é o segredo. E não coloca também o fogo muito alto não, gente. Bota do médio pra baixo
no seu fogão para poder você chegar ao ponto certinho, sem ver o seu brigadeiro agarrando no fundo da panela nem nos cantos, tá bom? Uma dica legal que eu tenho para dar para vocês também é quando vocês forem fazer, não utilize uma panela baixa, estilo frigideira, essas assim mais baixinhas, porque quando ele começa a ferver, ele sobe mais e ele engrossa mais. E dê preferência para mexer também com essas espátulas estilo ponta assim de silicone ou colher de pau, se você não tiver uma assim com a ponta de silicone, mas que seja de cabo longo também, para não espirrar na sua mão. E aqui, gente, a nossa massa já está começando a engrossar um pouquinho mais, porque já está começando a levantar mais uma fumaça para poder ela chegar mais próximo ao ponto. E como vocês estão vendo, eu não estou parando de mexer em nenhum momento, para não desandar aqui e começar a grudar. Então, gente, uma receita que é muito simples, muito fácil e você pode também lucrar com ela. Porque o brigadeiro também, por ser tão fácil, você conseguindo atingir um ponto certo, você consegue até mesmo vender ótimos brigadeiros. Você, dependendo do tamanho que você queira vender, é também um doce muito lucrativo. E eu vou te dar ainda algumas ideias aqui bem legais para você poder... para que você que quer vender e ganhar um dinheiro extra para poder pagar alguma coisa. E uma dica agora, gente, de milhões que vocês vão anotar aí e que merece já o seu like aqui no vídeo, é essa daqui, olha. Uma pitadinha de sal. E você deve estar até se perguntando, ué, mas sal no brigadeiro? Realmente, sal no brigadeiro é uma pitadinha só do sal para poder ressaltar o sabor real do doce, entendeu? A razão é simples, o sal, ele realça o sabor. Então ele deixa um sabor mais apurado do chocolate. Ele minimiza o açúcar do brigadeiro e sobressai mais o chocolate. Então essa é a dica de milhões desse vídeo aqui, que vale o seu like aqui, hein, gente? Então já clica logo no joinha e deixa aqui esse like pra mim no vídeo, porque ele também me ajuda muito. E voltando aqui também na parte que você que pensa em vender, lucrar, ou até mesmo para fazer para festas, né? Você pode fazer com essa receita aqui de uma lata de leite condensado e uma de creme de leite, essa mesma que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, que é a que eu tô fazendo, você pode fazer cerca de 50 brigadeiros do pequenininho, aquele que é o menorzinho mesmo, que usa normalmente em festa de aniversário de criancinhas, né? Aqueles bem miudinhos. Mas se você quiser fazer o maior também não tem problema. O que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês quando eu terminar a massa vai ser um que tem cerca de 18 gramas. É um pouquinho maior, mas é mais para mostrar como que ele fica, a textura que ele fica e a cremosidade final do doce pronto. Para você não se esquecer, me acompanha aqui até o final do vídeo para poder você ver o final da nossa receita. E também não esqueça de dar aquele like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as receitas bem legais que eu sempre trago também. Dicas muito importantes para você poder fazer a sua receita e dar também super certo, como aqui eu tô mostrando a minha para vocês. E se você já fez esse brigadeiro em casa também, me conta aqui nos comentários. Você já sabia dessa super dica que eu te dei de colocar uma pitada de sal para poder sobressair o sabor do chocolate e quebrar um pouco esse açúcar? Se você ainda não sabia, me conta aqui. E se você já sabia também, é muito legal essa dica, porque faz total diferença no final da nossa receita. E aqui a gente já tá quase chegando aqui no ponto do nosso brigadeiro, um ponto aqui final que vocês vão saber aqui, tá vendo? Quando você vai passando a colher no meio, ela vai dando vai demorando mais a chegar de encontro com o outro lado. É o famoso ponto Moisés. Tá vendo? Por enquanto a minha ainda tá juntando rápido. Mas quando você passa e ela demora a descer e fica aquele montinho ali no canto, aí sim é o ponto certo. Eu já tô quase chegando nele. Tô mexendo aqui só mais um pouquinho para poder ela dar mais uma engrossada e a gente desligar aqui o fogo para poder dar continuidade ao nosso brigadeiro. E esse tipo de brigadeiro aqui também, você pode utilizar ele até como recheio de bolo, para colocar por cima de algum bolo. Você não necessariamente precisa fazer esses brigadeiros enroladinhos de festa. É uma massa assim que fica muito cremosa, ela não gruda na mão depois de finalizada. Tá vendo? Aqui eu tô chegando ao ponto do nosso brigadeiro para poder desligar o fogo.
E depois, gente, você que não tem papel filme em casa, ou se prefere o papel filme, você pode utilizar também. Mas aqui eu peguei esse plástico desses de rolinho, né, de embrulhar, que eu costumo colocar essas carnes na geladeira, frango assim separadinho. Então aqui eu utilizo esse saquinho para poder colocar aqui num prato de vidro. Eu abri o saquinho e vou colocar o brigadeiro. Pode ser ainda quente mesmo, tá, gente? Não precisa esperar esfriar, não. Você coloca ele ainda quente no plástico para poder embrulhar, para não deixar nenhum ar. Ele não ficar com nenhum ar e não ficar com aquela camada que dá quando começa a ficar mais temperatura ambiente, formar aquela tipo uma crosta de açúcar. Não vai acontecer isso se você fizer dessa forma. Coloca o seu brigadeiro todo ainda quente no plástico para poder tampar ele bem direitinho, sem ar nenhum, para poder ficar bem cremoso depois que ele esfriar totalmente, para poder levar à geladeira. E o segredo, um outro segredo também, depois que eu embrulhar aqui, gente, é colocar na geladeira somente depois que ele estiver em temperatura ambiente. Não coloca ele quente já direto na geladeira, para poder não correr o risco de ficar açucarado. Açucarado é aquela forma meio esbranquiçada, entendeu? Você bota ele bem assim, tirando bem o ar, igual eu tô fazendo, dá essa apertadinha assim no saco, para poder grudar bem no chocolate. Ele ainda tá bem quente e faz assim, dessa forma. Você coloca num prato que é até melhor para poder manusear, né, depois. Tá vendo? Tá bem grudadinho o plástico. Embrulha ele bem e espera esfriar um pouquinho e deixa na geladeira por pelo menos umas 4 horas, porque ele já vai estar depois numa temperatura bem legal para dar continuidade e enrolar as bolinhas de brigadeiro. Isso para quem pretende fazer para os brigadeiros tradicionais, que são bolinha para passar no granulado, entendeu? E aqui eu já tirei o meu, ele ficou na geladeira por 4 horas, tá vendo? O plástico tá até aqui suadinho. Eu tô tirando o plástico, vocês vão ver a cremosidade que ele ficou. Logo que a gente tira, dá a impressão que não tá por causa das marquinhas do plástico, mas você vai ver aqui a textura que ficou o nosso brigadeiro e como ele ficou bonito, tá vendo? Olha o brilho, gente. É um brilho, assim, um espetáculo, um cheirinho muito bom, tá vendo? Quando você puxa ele, já dá pra ver que ele tá dando aquela esticada do chocolate, de tão gostoso que deve estar aqui. E eu vou provar depois e vou mostrar como que fica depois de pronto. Tá vendo? Ele não gruda também. O primeiro que você tira, o ideal é fazer com a mão mesmo, sem luva. Só que aqui as receitas no canal, como eu faço todas com luva, por questão de higiene, não tô fazendo aqui. Esse aqui eu tô fazendo, na verdade, é aqui pra minha casa mesmo, pro meus filhos. Eu tenho 3 filhos, eles gostam muito, me pedem, às vezes eu faço pra eles. Então, nesse caso aqui, eu tô fazendo, mas eu faço com luva porque eu tô gravando pra vocês também, entendeu? Mas olha como ele fica bonito, ele fica fácil de enrolar. Ele é muito fácil de manusear, de fazer bolinhas sem grudar. Ele não gruda nada, porque a gordura, depois que você tira ele da geladeira e aperta um pouquinho assim como eu fiz, ele ativa mais a gordura, dando esse brilho maior no brigadeiro. Tá vendo aqui? Então eu fiz aqui uma bolinha, essa minha tá com cerca de 18 gramas, tá? Ela fica entre 18 e 20 gramas e é o que eu tô fazendo aqui, porque eu não tô fazendo muito pequenininho não. Tá vendo? Olha que bonita que ficou a massa do brigadeiro. E eu tô enrolando aqui, gente, e tá muito assim, muito fácil, não gruda nada na mão. Conforme vocês estão vendo, não passei margarina, não passei manteiga, não passei nada na minha mão. E para vocês que estão gostando aqui do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar aquele like aqui pra gente e também ativar o sininho para você ficar por dentro e o YouTube poder sempre mostrar, você recebendo as notificações quando eu postar os vídeos novos aqui no canal. E no final também do vídeo, gente, eu vou deixar outras sugestões de vídeos bem legais para você poder assistir e fazer também essas receitas que eu vou postar, que sempre são muito práticas. Tá vendo aqui, gente? Tô fazendo assim no olho mesmo essas bolinhas, apesar de elas estarem assim bem certinhas o tamanho, mas para você que quer fazer para vender, você pode utilizar aquela balancinha branca que normalmente as pessoas que trabalham com venda de doces, salgados, sempre tem uma em casa para poder pesar os alimentos. Também é muito boa. Vale muito a pena você ter uma balança dessa em casa para você pesar e vender os seus brigadeiros num tamanho assim bem certinho, para poder ficar bem bonita a apresentação. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo essas bolinhas de cerca de 18 centímetros.
mas você tá vendo a facilidade que é para poder manusear a massa e enrolar os brigadeiros sem precisar passar a mão em margarina, manteiga, nada, nem óleo, porque ela já tá com a gordura já bem ativada do chocolate, do leite condensado, conforme eu fiz na receita e te mostrei. Tá vendo que bonito, gente? E para você que é fã de um bom brigadeiro, de um bom chocolate para comer tanto de sobremesa ou para você fazer para vender, para ganhar um dinheirinho extra, essa receita de hoje foi toda especial e teve uma dica toda especial também. Espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem também em prática essa receitinha de hoje, até para você fazer em casa mesmo para poder comer, vai valer muito a pena. E eu vou deixar aqui no final do vídeo um botão para você poder se inscrever no canal e outras sugestões de vídeos bem legais também, fáceis para você poder fazer e também me contar aqui o que vocês acharam dessa receita de hoje. Olha que lindo que ficou os nossos brigadeiros. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.